Olha, vamos falar sobre o Anuário da Cachaça 2021. Agora vamos falar da parte de exportação. Então, exportação, já vem anos, né, que a gente vem falando de exportação e, na realidade, a gente ainda não tem uma grande competência em nível de exportação. Vou explicar por quê, tá? Então, nós vamos ver aí, ó, que todos os estabelecimentos exportadores de cachaça devem ser registrados no mapa. É importante que o exportador conheça os requisitos do destino, varia, entendeu? Os documentos que são exigidos não são os mesmos para todos os países. O Ministério, quais documentos ele fornece? O certificado de livre venda, o certificado de origem, certificado de exportador para a China e o certificado de análise laboratorial. Então, se você quer ser exportador de cachaça, você tem que ter noção disso aí e você tem que estar legalizado. Não dá para exportar cachaça sem estar clandestino, sem estar legalizado. Aqui, gente, eu criei, né, muita expectativa de exportação na época da Copa do Mundo, em 2014. Realmente foi a época que mais exportou cachaça, 10 milhões de litros, um valor de 18 milhões de reais, que não é muita coisa e num preço que não é de 1,8 dólar. Esse preço depois não vamos falar, desce para mim por favor. E aí, como é que nós estamos esse ano de 2021, ano passado, né? Foram exportados 7 milhões e 221 litros, teve um aumento com relação ao ano passado, para 67 países diferentes, um valor de 13 milhões de reais a um preço médio de 1,82 dólares. Pode seguir aí. E aqui a gente tem os valores, né? Então, a exportação de cachaça, a quantidade, tá? Paraguai e Alemanha. É um valor expressivo, mas depois nós vamos entender porque não está tão interessante a conta do Paraguai e da Alemanha. Estados Unidos está interessante, Portugal está interessante, França está interessante. E aí nós vamos ver mais detalhes, uma outra tabela, aonde realmente você vai saber por que eu estou falando interessante ou não. São os valores. Aqui a gente vê que os Estados Unidos, mesmo estando exportando para lá um volume menor, atinge um valor bem mais alto. Qual que é o indicativo disso? Indica que está indo cachaça de alambique para os Estados Unidos. Muito mais do que está indo para a Alemanha e Paraguai. Provavelmente para a Alemanha e Paraguai está indo cachaça industrial. Está indo cachaça, mas não é cachaça de alambique. Portugal também, pelo valor, indica que está recebendo cachaça de alambique. França também. E aí vamos entender aonde que está essa conta, mas tem algumas informações que eu não consegui tirar do anuário, que é a informação se a venda é na garrafa ou a granel. Pode ser que num outro material, às vezes mais na frente, eu posso procurar saber o que foi venda a granel e o que foi venda engarrafada. Porque eu mesmo, retrasado, exportei para a França a granel, esse ano eu exportei para os Estados Unidos engarrafado, e o valor fica bem diferente, né? Seguindo, pode seguir. Tá, agora vamos fazer umas contas aqui para vocês entenderem aonde que eu quero chegar com as informações que a gente tirou desse anuário. Estados Unidos, então foi exportado para lá 3 milhões 400, isso aqui foi o valor que gerou. E aqui foi a quantidade. Está dando um valor de 3,85 dólares por litro. Aí que eu estou falando com você, mesmo nesse valor, se for engarrafado, não está um preço, está um preço médio, um preço
não está um preço legal, apesar que não paga imposto e tudo, é um valor que poderia ser melhor. A gente deve estar exportando melhor que isso. Mas, como a gente não tem a informação se é venda a granel ou venda engarrafado, não dá para julgar esse valor. O que a gente consegue julgar é esse valor aqui, por exemplo, no Paraguai, que eu estava citando para vocês, está 0,81 dólares. Então, mesmo que fosse a granel, o preço não está bom, entendeu? Mesmo que seja venda a granel. Então, Paraguai e Alemanha está complicado. Tem que trabalhar, se for trabalhar em cima dessa média aqui, fica difícil. França e Portugal, se a venda é a granel, dá para trabalhar. Eu tive a experiência de vender para a França a granel, certo? Portugal também, está melhor que a França. 1,84 dólares o litro. Então, mas qual que é a questão? A questão é, o máximo que a gente exportou foi de 10 milhões de litros. Isso ainda é muito pouco. Esse mercado de exportação, ele ainda tem que melhorar muito. Nós temos realmente que evoluir na nossa competência de fazer propaganda lá fora. Nós já estamos ganhando concursos, ganhando prêmios, sendo destaque em termos de qualidade. Então esse não é um problema para a cachaça. Agora o problema realmente é a gente mostrar o produto e conseguir transformar essa qualidade da cachaça em números na exportação. Um abraço para todos.